Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja em Filadélfia. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Amém, comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Glória a Deus. Que santo é esse? Jesus Cristo, o santo verdadeiro, como dizem, aquele que tem a chave de Davi em suas mãos, aquele que fecha e ninguém abrirá, e ele abre e ninguém fechará, porque o seu poder está em suas mãos. Mas quando Deus abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Por isso nós devemos esperar em Deus. O momento está crítico, está difícil, mas Ele levanta pessoas para te abençoar. Aleluia. E nessa carta em Filadélfia, Deus ele fez um elogiou essa igreja. Jesus elogia a igreja de Filadélfia por sua fidelidade. Ele mesmo, em meio a dificuldades e perseguições, eles têm mantido sua palavra e não negaram o seu Deus. Aleluia. Diante das dificuldades, nós não devemos negar o nosso Deus, porque tem muitas pessoas que passam por dificuldades e no momento desse ela nega a Deus. Ela nega, ela não é fiel. Como um dos melhores empregos que eu encontrei, que foi Deus que abriu para mim, quando eu passei 10 anos, e ali foi a melhor empresa que eu já trabalhei. Eu estava em outra empresa trabalhando e pedi a Deus que Ele me tirasse de lá e me abrisse uma porta melhor do que aquela que eu estava, não desmerecendo aquela que eu estava, porque ali era o meu ganha-pão. Mas não durou um mês, aí Deus fechou a porta que eu queria que Ele fechasse e abriu uma outra melhor. E ali eu fui questionado pela gerente de recursos humanos. O Senhor é evangélico? Pela misericórdia de Deus. Mas o Senhor vai estar pregando e tal. Olha, eu vou exercer a minha função, o meu trabalho, mas no momento que chega alguém desesperada, alguém que está precisando de uma palavra, eu estou apto para dar uma palavra para ela. E eu não neguei o nome de Jesus. E é isso que nós devemos manter, a nossa fidelidade. Amém? Aleluia. Então, se Deus ele abre uma porta, serve por essa porta aberta, porque Deus deseja manter ela aberta até o dia que Ele determinar. Tudo está no controle de Deus. Nem homem, nem o diabo poderá fechar a porta que Deus abre. Aleluia. Verso 2: ser vigilante e consolida o verso, é carta em Filadélfia, verso 8, verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem aquelas pessoas que se opõem a você, a mim, por nós sermos cristãos. Tem aqueles que se dizem cristãos e não são, como os judeus que acabamos de ler aqui, que se declaravam judeus e não eram, homens que mentiam, homens que faziam a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos andarmos na verdade, não na mentira, mas na verdade. E nós devemos sermos um cristão verdadeiro, e é assim que Deus se agrada daqueles que andam na verdade. Amém? Aleluia. E Deus promete proteção. Jesus promete proteger a igreja de Filadélfia na hora da provação que está por vir sobre o mundo inteiro. Essa promessa é um sinal de encorajamento e esperança para a igreja, mostrando que Deus está do lado deles. Deus sempre nos encoraja. Deus sempre nos dá coragem no momento de uma perseguição, no momento de uma provação. Deus, Ele não nos abandonará. Ele sempre está conosco. Por isso, meu querido, minha querida, quando você passar por uma provação, não pense que Deus se esqueceu de você. Muitas vezes Ele mesmo te coloca numa provação para ver até onde vai a tua fidelidade. E quando você é fiel até o fim, Ele chega a te honrar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Ele te ama. Tudo isso Ele faz por você porque Ele te ama. Ele tem um maior amor por você. E é um amor verdadeiro. Ele não desampara os seus. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aleluia. Deus pede que venhamos perseverarmos. Aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo em meio à tribulação, receberão recompensa. Jesus promete fazer deles um vencedor, deles os vencedores. Deus promete isso a cada um que persevera, a cada um que tem a sua fé em Cristo. Deus recompensa. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão passando por uma provação e diz: Deus se esqueceu de mim. É por isso que eu estou vivendo um tempo difícil desse. Mas Deus, Ele não esquece os seus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 11. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor
faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo em meio à tribulação, receberão recompensas. Jesus promete fazer dos que vencerem pilares no templo de Deus, e escreverá sobre eles o nome de Deus na nova Jerusalém e o seu próprio novo nome. Isso é promessa de Deus, não é promessa do homem. O homem muitas vezes promete algo e ele não cumpre, mas Deus, ele é fiel para cumprir. Ele sabe que nós somos frágeis, e nós temos que vigiarmos, e nós temos sempre que buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, porque o diabo, ele anda em nosso derredor como um leão, rugindo, querendo nos devorar. Mas Deus, ele não permitirá que isso venha acontecer com nenhum de nós. Aleluia. E ainda mais nós vamos ter um novo nome dado por Deus. Nós vamos ser colunas na casa do Senhor, na nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Isso porque nós devemos mantermos a nossa fidelidade, como a igreja em Filadélfia foi fiel a Deus, e em suas perseguições, em suas provações, ela não negou o nome do Senhor. Ela creu, permaneceu firme. Por isso que Deus trouxe um grande elogio àquela igreja. E hoje Deus quer trazer um grande elogio para a igreja de hoje. Mas só quem vai ser elogiada é aquela igreja que permanece fiel a Deus. Aí Deus se agrada e elogia. E nós devemos glorificar o nome do Senhor. E Deus, ele usa os seus servos, usa os seus vasos. E Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. É por isso que o povo de Deus, ele tem que acreditar, ele tem que perseverar, porque quando persevera, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E para nós encerrarmos, verso 22 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, no último versículo, Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, ela tem que ouvir a palavra, para que o Espírito Santo faça a obra, para que o Espírito Santo venha realizar os desejos do seu coração. Mas aqueles que estão na igreja e não ouvem a palavra, não deixam ela entrar pelo ouvido e ir até o coração, esses jamais serão vencedores. Por isso que Jesus alerta: quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o
Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, e se você tem ouvidos hoje, meu querido, minha querida, aonde você estiver me ouvindo, através do canal do pastor Damião Andrade, entregue a sua vida para Jesus. Receba Jesus Cristo na sua vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua alma. E esse convite eu faço sempre, porque através de um convite desse foi que eu me levantei do meu lugar e vim até o altar. Porque se esse convite não tivesse sido feito, jamais eu teria entregado a minha vida para Jesus, jamais eu teria me batizado nas águas, mas eu estava ali, deixei a palavra entrar pelo meu ouvido e ir até o meu coração. E quando o pastor diz: você que ouviu esse louvor, e você que quer a vida e não a morte, saia do seu lugar e venha aqui no altar que eu vou orar por você. Isso já faz mais de 20 anos. E eu louvo a vida, eu louvo a Deus, melhor dizendo, pela vida do pastor Elieson. Eu sou ovelha dele. Sou ovelha dele. E com ele eu aprendi muitas coisas. Até hoje não esqueço de um cantor. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais assentar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória a Deus! Esse louvor foi um louvor que ele cantou, pediu para que a igreja prestasse bastante atenção, e ali eu fiquei muito atento. E depois que ele fez o convite, aí eu me rendi. Eu me rendi aos pés de Jesus. E eu terei a maior alegria que você também se renda aos pés do Senhor. Porque hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E só serão salvos aqueles que verdadeiramente entregarem a vida para Jesus e perseverarem até o fim. Já teve épocas, fiquei um pouco desanimado, mas eu disse: não devo baixar a minha cabeça, não devo recuar. Deus não se agrada de quem recua, Deus se agrada de quem vai adiante, de quem segue. Aleluia. Eu sei que vai chegar o dia, está bem próximo, de eu fazer bem Paulo, encerrar a minha carreira, mas vou guardar a minha fé. Provavelmente só até esse ano, aí não vou mais querer fazer a obra no altar. Provavelmente, se for da vontade de Deus, vai ser só esse ano.